Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje estamos aqui debatendo a meteorologia, a importância dela na vida nacional para salvar vidas, para o planejamento da agricultura, para o planejamento, inclusive, do controle dos recursos hídricos, né? Nossa energia vinda aí das represas. Bem, nós temos aqui uma prática, o último bloco vai ser propositivo, eu vou pedir ao Carlos Nobre, que é secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento lá do MCT, a Maria Gertrude Juste, coordenadora do curso de Meteorologia da UFRJ, o José Marques, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Meteorologia, que foi quem sugeriu o tema aqui para a gente, e o Edinaldo Oliveira dos Santos, professor lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, que apresentem suas propostas no sentido mesmo propositivo de melhorar a situação do país no campo. Mas queria esclarecer a vocês que esse conhecimento, normalmente, como todo conhecimento, pode e precisa ser aprofundado. Por isso, nós temos lá no nosso site www.tomeciencia.com.br um setorzinho lá, Saber Mais, que você clicando ali vai poder encontrar uma relação completa de sites, livros, ou seja, fontes de pesquisa que os nossos convidados nos fornecem, a gente coloca lá para facilitar o aprofundamento e tirar mais curiosidade de vocês. Bem, vamos lá então para iniciar esse último bloco. O professor José Marcos tinha pedido a palavra no bloco anterior, vamos garantir já. A gente tem constatado que a procura pelos cursos de meteorologia no país ela é muito pequena. Meteorologia, como disse o Nobre aqui, é física e matemática, muita física e matemática. Existe aquele problema do curso primário, do secundário, etc., a má formação, isso é uma parte do problema. Mas eu me lembro que quando eu era estudante na UFRJ, havia um programa do Ministério da Educação chamado Campanha de Informação de Meteorologistas, que uma pessoa foi na universidade, porque tinham poucos alunos matriculados no curso, fez lá uma palestra, era uma pessoa que sabia, muito entusiasmada com meteorologia, sabia vender o peixe, e conseguimos passar de uma turma de 3 para 20 alunos. A primeira turma foi de 3, né? Eram 3, passaram para 20 alunos. Dentro dessa campanha, havia o Ministério da Educação deu bastante recursos para a universidade, para o Instituto de Meteorologia, onde nós tínhamos bastante aulas práticas, e também bolsas de estudo para os estudantes. Eu acho que você incentivar o aluno com bolsa e também com centros de aula, eu acho que é muito importante. E lembrando também que meteorologista não é formado só na universidade, é formado nas escolas técnicas. Temos várias escolas técnicas no Brasil, temos uma muito interessante aqui no Rio de Janeiro, inclusive incentivar esse pessoal. E também, já se fala também tanto em radar, um programa de formação de meteorologistas técnicos ou de nível superior de operação em radar. Era essa a minha proposta. Bem, já começou claramente na proposta, eu já me animei com uma coisa curiosa que eu li ao me preparar aqui para o debate, que o Brasil começou exatamente com 2 portugueses, claro que não vou recordar o nome, fazendo uma campanha a favor da coleta de dados meteorológicos antes da chegada da família real em 1808, quer dizer, já se preocupavam em ter meteorologistas aqui no país, né? Isso é bem curioso. Então, acho que uma campanha sempre é bom, né? Como foi daquela época. Bem, eu vou pedir agora aqui a participação da professora Gertrude, no sentido de encaminhar suas propostas aí. É uma preocupação, né, enquanto professora, que tenta colocar no mercado de trabalho os profissionais adequados, né? Qual o caminho? No nosso tempo, quando nós nos formamos, o único empregador, basicamente, eram as instituições públicas, né? Se tinha ou se não tinha concurso público, dependia de você ter ou não ter emprego. A outra coisa é que o governo paga muito pouco, né, para os seus profissionais. Então, o que a gente vem percebendo nos últimos anos, isso me estimula muito, é a iniciativa privada, quer dizer, os empreendedores, os meninos que saem da faculdade, que conseguem criar as suas empresas e desenvolver produtos próprios para determinadas demandas. Por exemplo, não acredito que um único centro no país todo possa responder às necessidades de todas as regiões, de todas as cidades, de todos os aspectos. Quem vai cuidar de meteorologia e esporte é um, o produto é um, quem vai para o turismo é outro, quem vai para a agricultura é outro. É um único órgão
dificilmente cria um produto próprio. Aí há um espaço grande para a criação de empresas voltadas à geração de produtos específicos para a economia, né, que desenvolvam esses aspectos. Então, isso é uma coisa que me deixa feliz. Até poucos anos não tínhamos nenhuma no Rio de Janeiro. No momento, nós temos pelo menos umas 3 empresas especificamente prestadoras de serviço, criando produtos O que diferenciados. seria, vamos dizer, um produto para turismo? Quer dizer, não vem ali não que vai estar chovendo muito? O que é? Não, porque a informação genérica caro, que é dada para o público, não, você quer saber o seguinte, não adianta, a excursão está programada. O pessoal vai vir ao Rio de Janeiro esse fim de semana. Se estiver chovendo, quais são as opções? Então, você cria programas alternativos. Quer dizer, o guia turístico, a empresa de turismo, cria programas alternativos, né? O esporte, você vai velejar, você tem que sair do Rio e chegar em Angra o mais rapidamente possível. O serviço de meteorologia geral não dá essa informação específica. Uma empresa pode gerar a melhor estratégia para aproveitar as condições climáticas. Entendido. Entre outros. Entre outros. Eu também, na pesquisa, vi lá que só quando descobriram a possibilidade de medir a força dos ventos é que se começou a exploração da Europa nos mares bravios para chegar aqui ao Rio de Janeiro, né? Exatamente. O nosso sistema de necessário. circulação geral que Isso. trazia exatamente Que trazia os barcos de lá para cá. Exatamente. Bem, eu vou pedir ao Edinaldo que faça a sua intervenção aí nesse mesmo sentido. Você tem propostas, sugestões, palpites, opiniões? É bastante porque a meteorologia, ser uma ciência, entre aspas, jovem no Brasil, comparado com outros países, nós temos um problema ainda de informação, foi mencionado no debate, a questão de integração desses dados, que é importante, né? E, claro, essa questão tem que ser bastante debatida. Esse evento aqui é interessante para isso. E uma das propostas é aumentar as escolas de meteorologia, que formam isso, e atualizar os seus currículos, tá certo? Como outros vêm atualizando, inclusive o uso da mídia para isso. E a questão desses dados serem públicos, distribuídos, e o uso deles, sim, que aí entra as empresas, outros setores que usam para cada finalidade. Então, acredito que, como dado no mundo todo, por isso que tem a Organização Meteorológica Mundial, os dados, em grande parte do mundo, eles são públicos. O uso dele para outros setores, aí sim, aí são as demandas dos produtos específicos. Acredito que nós devemos respeitar o que é o público, que é o meu privado. Nesse sentido de público, deixa eu aproveitar e interferir, é muito comum, hoje todo mundo usa muito a internet, aquela questão que eu comecei no início do programa, vai viajar no fim de semana, vai ver. Esses canais de televisão ou de sites mais conhecidos que dão previsão, eles têm um lastreamento na pesquisa científica correta, eles usam realmente elementos, são confiáveis, digamos assim? Sim, a grande maioria são embasados ou empresas ou institutos, por exemplo, o CPTEC, o Instituto Nacional de Meteorologia. A informação é básica. Agora, a análise é que depende de cada uma delas. Isso é que diferencia, tá certo? E, na verdade, eu costumo dizer, diferenciar, eu não chamo previsão do tempo para uma coisa, eu chamo prognóstico de uma coisa a curto prazo. Previsão é aquilo que o professor Nobre falou ali, o cara Nobre. O centro de previsão é uma coisa mais longa, mais extensiva, que depende de vários fatores. O pontual, aí eu costumo fazer o latino, o prognóstico de tempo. Agora, deixa eu até aproveitar, prognóstico de tempo, eu vou contar uma historinha aqui, antes de passar para o Nobre encerrar aqui com a sua vertente. O professor Nobre estava vindo de São José dos Campos para a gravação aqui, e a preocupação dele antes de pegar o avião já foi nas 10 horas da noite, já estava olhando para o céu para saber se abriu o tempo do aeroporto de manhã cedo, é isso? É possível essa prática mesmo? Para um meteorologista com prática, sim, mas até mesmo para uma pessoa observadora, uma pessoa que gosta de ciência, precisa gostar de ciência. Precisa entender o que é a formação de uma neblina, de um nevoeiro, e no Vale do Paraíba, precisa conhecer um pouquinho como isso se forma no Vale do Paraíba. Então, se às 10 horas da noite, no Vale do Paraíba, em particular na cidade de São José dos Campos, onde eu vivo, parte da semana, se nós já estamos vendo o começo da formação da névoa úmida, é quase 99% de chance do aeroporto estar fechado na manhã seguinte. Se não formou ainda, às vezes o aeroporto consegue ainda estar aberto às 6 horas da manhã, que foi a hora que o voo saiu. Então, lógico, existe o conhecimento, eu tenho treino de meteorologia, mas mesmo uma pessoa
observadora da natureza consegue fazer essa Ou seja, previsão. entre aquele aspas. nosso matuto lá que olha para pescador. o pescador que sabe que vem o sudoeste, ou o matuto que sabe que vem a chuva, é preciso trabalhar mais rápido, não é isso? É um pouco por aí. Essas previsões do conhecimento tradicional, elas às vezes são muito boas. Isso. Bem, o seu encerramento aí, as suas... Bom, eu queria voltar ao tema dos desastres naturais para dizer que ainda em 2011 o governo federal estará inaugurando este Centro de Monitoramento, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que vem trazer uma grande modernização ao setor. Inicialmente, em 2011, cerca de 25 cidades terão uma cobertura completa de alertas precisos de escorregamentos, de enxurradas, mas este número vai rapidamente crescer para cerca de 1.000 cidades brasileiras que têm riscos de deslizamentos, riscos de inundações, de enxurradas e outros tipos de desastres naturais, para, em 10 anos, nós reduzirmos significativamente o número de mortes. Mas o alerta, isso que eu queria deixar como mensagem para os telespectadores, principalmente aqueles que assistem esse programa, são interessados em ciência, o alerta é a condição necessária para uma ação, mas ela não é suficiente em si para salvar vidas. Para salvar vidas, é muito importante que a população, principalmente a população vivendo em áreas de risco, entenda o risco que ela está correndo, que consiga enxergar na natureza, que consiga enxergar nos instrumentos. Por exemplo, esse programa vai instalar até 2012 1.500 pluviômetros em áreas de risco, em comunidades que estejam em áreas de risco. Então, é para a população se engajar, a própria população é o melhor termômetro do risco. Quando a população estiver muito voltada, está chovendo muito, eu moro numa área de risco, chama a Defesa Civil, pede os técnicos para vir e analisar, nesse momento o alerta vai ter o seu uso. Se a população não se envolver, e precisa um pouco de ciência para a população se envolver, precisa saber o risco que ela está correndo, por que ela está correndo o risco, nesse momento, sim, a condição necessária, que é o alerta, se junta à condição suficiente, que é o engajamento e o interesse da população. E talvez, certamente, pelo andamento, né, das práticas, no Rio de Janeiro houve casos de pessoas que não quiseram sair de áreas de risco e tiveram desabamento exatamente. É o tempo, acreditando e mostrando que esse serviço funciona e que a ciência pode ajudar a salvar vidas, as pessoas começam a se envolver com mais dedicação, acreditando como, para ficar igual à abertura, a gente no passado não acreditava muito, como a gente agora dá aquela olhadinha na hora de sair. Será que vale a pena realmente passar o fim de semana na praia ou a chuva vai nos deixar presos dentro de casa? Bem, o tema de hoje foi meteorologia. Nós temos sempre um tema novo para você toda semana. Agradecemos a presença dos nossos convidados aqui, a participação e a colaboração que farão, dando os elementos de mais pesquisa lá no Saber Mais do site. E a você que nos assiste, o nosso muito obrigado. Até a próxima, então.